sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha através do canal 4.2 da TV aberta e também das nossas plataformas digitais. Conexão Popular hoje traz um assunto muito interessante para todos nós. Diminuição da população brasileira a partir de 2041. Como é que o censo chegou nessa conclusão? Envelhecimento populacional. E para falar sobre tudo isso com muita propriedade, nós temos o prazer de receber aqui o coordenador regional Vale do Paraíba, Litoral Norte, o Bruno Garkauskas, do IBGE. Bruno Garkauskas Ramos, falei certo? Isso mesmo. Obrigado pela sua presença aqui, Bruno. Eu que agradeço, prazer poder falar um pouco sobre o que o IBGE faz e esclarecer a população sobre os diversos levantamentos que são feitos. Isso é muito legal, porque eu mesmo às vezes me confundo. Por exemplo, nós tivemos o censo em 2022. E aí, recentemente, a mídia traz informações sobre um novo levantamento que foi feito em 2024. Exato. Aí você me falava que isso são pesquisas amostrais que o IBGE faz rotineiramente, é isso, né? Vamos lá. O IBGE fez o censo 2022, divulgou lá o dado da população existente nos municípios brasileiros e tudo mais. Ainda existem dados a serem divulgados, tá? Mas alguma parte dos dados já foi divulgado. E agora, em 2024, o dado que saiu de população recentemente, coisa de uma semana, é um dado que vem de uma estimativa populacional. Tá? O que é uma estimativa populacional? Como que ela é diferente de um censo? Tem uma diferença entre censo e estimativa. Exato. Certo. Então, o censo é uma operação gigantesca que o IBGE contrata milhares e milhares de pessoas para irem a campo, baterem de casa em casa, identificarem ali se aquilo é um domicílio, se é um estabelecimento comercial, qual é a condição de ocupação, né? Se é um domicílio ocupado, se ele é vago, tem morador, entrevista os moradores, e é isso. O censo faz todo esse trabalho minucioso de visitar o país inteiro, todos os domicílios, todos os endereços existentes no país. Consegue visitar o país inteiro? Eu sempre tive essa dúvida. Consegue. A gente organiza o trabalho, a gente divide o país inteiro em áreas menores, chamadas setores censitários. Exato. Tá? E aí cada recenseador fica responsável por um trabalho desse. É um trabalho que fica relativamente curto, né, por ser uma área pequena, e a gente vai fazendo até concluir todas essas áreas. O que o IBGE não consegue sempre, Miguel, é entrevistar todos os moradores. No sentido seguinte, muitas vezes o recenseador que tem um tempo ali para fazer aquele trabalho, bate num domicílio e durante o período em que ele ficou fazendo o trabalho, ele voltou diversas vezes nesse domicílio e não conseguiu encontrar os moradores. Porque os moradores chegam muito tarde ou estavam viajando, tá? Esses moradores, eles não têm a sua entrevista realizada, mas nós sabemos que naquele domicílio tem um morador e no final do censo, esses moradores são contabilizados através de um método estatístico, é imputada informação nesses domicílios para que essa população não fique de fora e não prejudique o dado final do município. Mas eu te interrompi, até para matar essa curiosidade, você estava falando a diferença entre o censo e as estimativas. Certo. É importante sabermos disso. Então tá, estimativa. O que é estimativa? Existe uma legislação que define que o IBGE precisa divulgar anualmente as estimativas de população, anualmente nos anos que não tem censo demográfico, né? Para atender a necessidade de informação para a divisão do Fundo de Participação dos Municípios e Estados. Que é a receita, talvez, a mais importante no orçamento dos municípios. Exato. Principalmente se for municípios menores e médios, isso tem uma participação enorme dentro do orçamento anual municipal, né? Então, é uma informação que serve especificamente, principalmente para isso, tá? Envolve também uma questão de participação legislativa, né? Quantidade de representantes na Câmara Municipal, um monte de outras... Tudo isso é através são realizados esses planejamentos através das estimativas e do próprio censo. E do próprio censo, exato. E aí a gente fala da importância, porque nós ficamos sem censo desde 2010, né? Daí teve em 2022. Porque através desses resultados, desses levantamentos, é que o governo federal, o Tribunal de Contas da União, consegue fazer a alocação de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. Cada município recebe tanto. E também, me corrija, os próprios municípios podem traçar no seu orçamento um planejamento a respeito da situação da saúde, da educação, da moradia, da habitação, e funciona mais ou menos para isso o censo, né? Não é só para saber quantas pessoas tem. Exatamente, o censo tem um questionário longo, né? Tem um questionário básico que todos respondem, cerca de 27 quesitos, se eu não me engano, e o questionário de amostra, com 70 e tantos quesitos. Então, assim, as pessoas respondem sobre diversos temas, sobre religião, sobre saúde, sobre educação,
saúde é alguma coisa menor, né? Mas, assim, a gente consegue fazer um retrato, um raio-x da situação, das condições de vida da população. É exatamente isso, é um raio-x das condições de vida da população, para que justamente os governos, né, os poderes constituídos possam, de conhecimento da realidade dos seus municípios, elaborar políticas públicas, otimizar as políticas públicas que já existem, de forma que atenda à necessidade da sociedade. Exato. Não tem como fazer política pública de qualidade se a gente não conhecer qual é o problema, qual é a situação da população que vive ali. Sem ter informação fica muito na difícil, região. né, fazer as coisas. Agora me explica o que é a pesquisa domiciliar, amostrais. Então, vamos lá. Além dos censos, né, que são pesquisas que a gente chama, elas são pesquisas que visitam o universo dos domicílios brasileiros, a gente tem as pesquisas amostrais. Então, essas pesquisas amostrais, eu diria que elas são representadas principalmente pela PNAD contínua, tá? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. É uma pesquisa muito relacionada com emprego e salário, que o IBGE faz de forma contínua desde 2011 no formato atual, mas é uma pesquisa que iniciou lá na década de 70, tá? Então, a gente faz isso de forma contínua. Ela, por ser uma pesquisa amostral, a gente não consegue ter uma amostra grande o suficiente que dê resultados por município. Então, ela dá resultados por unidade da federação, mas ainda assim ela é uma fonte importante de informações para que a gente consiga atualizar alguns parâmetros em relação aos censos que acontecem somente a cada 10 anos. Né? Então, elas servem para isso. Além da PNAD, nós temos Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que aconteceu no final do ano passado, com informações importantes sobre... O que pinça essa pesquisa, por exemplo? PNDS, questões sobre saúde sexual, questões sobre criação de filhos, algumas questões assim um pouco mais sensíveis. Aí tem a pesquisa de orçamentos familiares, o IBGE vai começar a fazer agora a partir de novembro. Pode ser que algum domicílio de algum telespectador seja selecionado. É uma pesquisa que busca atualizar a cesta de produtos e serviços que as famílias brasileiras consomem, para que o IBGE possa atualizar esses produtos e serviços no índice de inflação. Peraí, então você está me dizendo que isso tem mais a ver com comportamental também, né? Também. O que hoje a população está consumindo, que tipo de serviço está utilizando, não é mais o rádio de pilha, por exemplo. Não é o videocassete, né? Exatamente. Então, é mais ou menos isso que começa a ter o levantamento para poder... Aí você trabalha também para o mercado, né? Você acaba... Para a indústria, para o mercado, para... O IBGE tem essa questão de fornecer o índice oficial de inflação, né? Então, não faz muito sentido a gente não conhecer a realidade do consumo das famílias e querer fazer um índice de inflação de qualidade, né? A gente já sabe que um índice de inflação, lógico, a gente tem o índice geral que é publicado, mas o consumo das famílias varia. Então, por exemplo, uma família que não tem filhos não vai ter o consumo relacionado à aquisição de material escolar, pagamento de matrículas e mensalidade de escolas, né? Então, esse número varia para a população, mas o índice geral que o IBGE apresenta é uma média. É uma média ou é um número individual? Não, é uma média do que as famílias consomem no território nacional, né? Essa ainda vai acontecer? Essa ainda vai acontecer. Depois acontece você tem que voltar para cada 5 anos. Desmembrar para a gente o que vai dar isso aí. Me diga uma coisa, o envelhecimento da população brasileira, como é que chegou-se a essa conclusão? Então, com dados do censo demográfico. Do censo demográfico. Quando o IBGE realiza o censo demográfico, um dado importante que ele coleta é a data de nascimento de cada morador, tá? Com isso, nós conseguimos calcular os moradores por idade, por grupos de idade, da forma que for melhor para a gente trabalhar. E com isso, a gente chega a esses números. Então, eu vou dar alguns exemplos desses números. Por favor. Em Taubaté, 17,6% da população tem 60 anos ou mais de idade. 17,5%. Que pelo Estatuto do Idoso é a idade que é considerada idosa a pessoa. Tá? Num universo de 300 mil habitantes, vamos lá, 10%, 30 mil, mais 15%, 47 mil mais ou menos, 45 mil idosos acima de 60 anos, que já não é mais nem visto assim como idoso, né, Bruno? Então, as coisas vão evoluindo, vão mudando, né? Legalmente, como eu falei, pelo Estatuto do Idoso, acima de 60 anos é o que é considerado idoso. Então, assim, o que isso implica, Miguel? Se os poderes constituídos conhecem a realidade, sabem que a população está envelhecendo, se a gente observa a pirâmide etária, a base dela está estreitando. Isso quer dizer que a população está envelhecendo. Ela começa a ficar com uma barriga no meio, que é a população já ali entre 20 e 60 anos, é a população que numericamente é maior. E esse topo também, no futuro, vai começar a alargar.
Mas como é que o governante planeja, por exemplo? Claro que tem que ter política pública voltada ao idoso, ao bem-estar. Exato. Aqui a gente tem um levantamento que em 2070, quase 40% da população será idosa. Mas está nascendo gente? Sim, ainda nasce bastante gente. Algumas Ou o Brasil vai envelhecer mesmo? Nasce bastante gente, mas nasce muito menos. Assim, nasce número de filhos por mulheres hoje é muito menor do que era antes. Além disso, a expectativa de vida hoje é maior do que era antes. Então, são vários fatores que vão fazendo com que essa pirâmide etária vá mudando de forma, né? E a gente, assim, é um fenômeno, Miguel, que é mundial, o envelhecimento da população. A gente tem países por aí que incentivam a imigração de pessoas, porque já não tem mais condições de ter, eles não têm jovens em idade produtiva que eles precisam para continuar, que a economia deles continue pujante, né? Então, assim, eles acabam incentivando essa vinda de pessoas de fora justamente porque o envelhecimento da população causou essa situação. Isso não é um fenômeno aqui, né? Não, é algo que nós também estamos seguindo a princípio, né? É o que vem mostrando, censo após censo, a diminuição do número de filhos por mulheres, diminuição do número de pessoas morando por domicílio, tá? Envelhecimento da população, tem também. Por exemplo, Taubaté, em 2010, tinha 3,3 pessoas morando em cada domicílio. Hoje, no censo 2022, indicou que 2,74 pessoas moram em cada domicílio. Esse número vem diminuindo. Lá em 2000 era 3,7, em 91 era 4,1, então assim... Seria, por exemplo, a opção de morar sozinho, a dissolução de casamentos... Ter menos filhos. Ter menos filhos, isso reflete. Tudo isso acaba refletindo nisso. Agora, deve estar dentro dessa pesquisa de orçamentos familiares, tem um item lá que a gente possa, por exemplo, mensurar até que idade hoje as pessoas estão na atividade profissional, Bruno? Porque hoje os 50 anos não é mais... Não é mais. Né? Os 60 anos não é mais tido como um idoso que está aposentado, sentado assistindo televisão. Ele está na atividade, grande parte, né? Vou sair dessa situação da seguinte forma. O IBGE produz muitos dados, tá? Muitos dados mesmo. Então, eu teria que verificar esse dado, se ele existe, mas, sim, assim, de cabeça não me lembro. Mas o que eu diria para você, são tantos dados que o IBGE disponibiliza até curso para que as pessoas aprendam a mexer nas suas ferramentas. Olha que legal. Tá? Para poder ir lá e obter esses dados. Tá? O IBGE tem um sistema de recuperação de informações que se chama Sidra, com S. Se as pessoas procurarem lá no site do IBGE o curso do Sidra, elas vão conseguir se inscrever através da escola virtual do IBGE e fazer esse curso e aprender a recuperar as informações que o IBGE tem dos diversos levantamentos que ele realiza. O que é muito interessante, tá? Não é que o IBGE não queira atender as pessoas, o IBGE também continua disponível para auxiliar na obtenção de dados e tudo mais, mas é interessante a pessoa conhecer, ter autonomia para buscar ali as informações. Não, muito legal. Precisa, e aí, né? Às vezes, o entrevistador também pergunta umas coisas que não estavam na pauta. Que isso? Mas me diga uma coisa, qual a periodicidade que vocês fazem essas pesquisas amostrais? Constante, né? Porque vocês precisam passar essas informações para que seja feita a redistribuição de fundo de participação, os próprios gestores tenham acesso a essas informações atualizadas, né? Exato. Varia a periodicidade, tá? Então, a PNAD, que eu falei que talvez seja o carro-chefe aí do que o IBGE faz de forma permanente, ela acontece semanalmente. Semanalmente, nós temos amostras de domicílios para serem coletados. Tá? Não importa se é Natal, não importa se é Ano Novo, semanalmente o IBGE tem coleta para fazer de PNAD. POF, PNDS, que eu comentei, tem a Pesquisa Nacional de Saúde, são pesquisas que são feitas a cada 5 anos. Elas levantam alguns temas específicos, mas são temas que podem ser acompanhados de forma estrutural. Já a PNAD levanta a questão de ocupação, salários e tudo mais, ela é um acompanhamento conjuntural da situação do país. Então, ela é feita dessa forma mais regular. Agora, estava lendo aqui que, com base no censo de 2022, a previsão da diminuição da população foi antecipada para 2041. E aqui na nossa região para 2036. Como é que é isso, Bruno? Então, vamos lá. O IBGE, quando realiza censo, ele tem um estudo que ele faz, uma projeção da população, que se chama, né? Para verificar, observando as tendências de crescimento que se observam entre os censos, como ela vem se comportando, se ela vem aumentando ou diminuindo, o IBGE consegue projetar isso para frente e entender ali em que momento, com os dados que nós temos atualmente, em que momento aconteceria um topo, né, da população brasileira e iniciaria o período em que a gente
começaria a diminuir. Era 48, em 22 chegou-se à conclusão que é em 2041. Isso, com a revisão dos dados após o censo 2022, essa previsão antecipou para 2041. E quais são os fatores que vai se dar essa redução? Você tem aí, mais ou menos, o porquê dela ocorrer? É justamente tudo isso. Diminuição do número de nascimentos, né, número de filhos por mulheres. A gente acaba tendo um aumento ali do envelhecimento, né, da expectativa de vida da população, mas isso ainda assim não é suficiente para compensar a diminuição do número de nascimentos. Então, você acaba tendo menos nascimentos do que... Em 41, nós vamos ter menos habitantes no Brasil do que nós temos hoje. Exato. Pelo estudo atual. Pelo estudo Agora, antes de 2041, nós temos o censo 2030. O que ele vai mostrar? Vai antecipar ainda mais esse 2041 ou vai voltar a subir, né? Porque o censo é feito de 10 em 10 anos? 10 em 10 anos. Mas as amostras, as pesquisas amostrais, rotineiramente. Sim. Como é que vai refletir isso nos nossos municípios? Porque nós temos uma região distinta. Nós temos a Serra, nós temos o litoral, nós temos aqui a extensão da Dutra, que é o Vale do Paraíba. O que reflete nesses municípios? Assim, esse é um fenômeno, Miguel, que já vem acontecendo, tá? A gente já observa, a gente já tem municípios que lá em 2010 já diminuíram de população em relação a 2000, agora em 2022 também nesse censo continuaram diminuindo. Então, assim, a tendência é que cada vez mais municípios, pelo que nós temos hoje de informação, cada vez mais municípios entrem nessa situação de atingir um topo e começar a diminuir a população. E aí é necessário que esses municípios pensem, né, em relação principalmente às políticas públicas que serão feitas, né? Porque as políticas públicas, elas têm que garantir, né, que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, né, que a gente reduza as desigualdades sociais e tudo mais. Então, é preciso que tenha um conhecimento da realidade do município, qual é o retrato, com que eles estão lidando, para que as políticas públicas adequadas sejam feitas. Não adianta você continuar com uma política, por exemplo, de construir uma creche por ano até 2050, se em 2050 não vai fazer mais sentido isso, né? A gente tem que... E qual é o grau de interesse dos gestores da nossa região em buscar e entender esses levantamentos do IBGE? E outra, só para a gente emendar que está fechando o nosso tempo, o que o IBGE recomenda para esses municípios daqui da região diante de levantamentos mais recentes? Tá. O que nós recomendamos? Que sejam estreitados os laços com o IBGE, tá? E o IBGE também está buscando cada vez mais estreitar esses laços com o poder público, justamente para que os dados que nós produzimos sejam utilizados da melhor forma possível. Não adianta o IBGE produzir dados e esses dados não serem utilizados. Então, o IBGE, cumprindo o seu papel, não só de retratar a população brasileira, mas de levar a uso essas informações que são produzidas, ele tem atuado mais ativamente na busca de fornecer opções, né, ao poder público. Então, o IBGE está disponível através das suas unidades locais. Nós temos 6 unidades aqui no Vale do Paraíba. Certo. Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Cruzeiro e o litoral norte ali, São Sebastião. Tá? Então, essas agências estão disponíveis para que o poder público as procure, que solicite palestras, que solicite alguma capacitação para uso de ferramenta, solicite entrevistas, solicite qualquer apoio que precise na utilização dos dados. Uma questão interessante, por exemplo, legislação de bairros. Se os municípios fizerem uma legislação de bairro, o resultado do censo sai por bairro do município. Então, é uma situação muito interessante que vale a pena o município tentar se debruçar e criar essa legislação para que os dados do censo sejam cada vez mais relevantes para a administração municipal. Só que você não me respondeu, ou se respondeu, passou despercebido. Qual é o índice de interesse dos gestores da região? Então, vamos lá. O IBGE ele recebe alguma procura de informações, tá? Não é algo, assim, que nos ocupa diariamente, mas a gente, sim, tem contato com algumas prefeituras, a gente tem contatos que a gente faz, que são os nossos pontos de referência, os pontos focais dentro das prefeituras. Então, para diversas atividades que o IBGE realiza, as administrações municipais indicam uma pessoa que sempre é o ponto de referência para o IBGE. Então, isso a gente busca fazer. Por exemplo, Miguel, agora o IBGE está fazendo uma pesquisa, iniciando esse mês, que se chama MUNIC, Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Levanta informações sobre políticas públicas, execução de políticas públicas em diversos temas. Ela é financiada pelos ministérios que demandam as informações. Então, os municípios vão responder ali o que eles praticam em relação à igualdade racial, governança,
transporte, habitação, uma série de temas que são de interesse para que a gente acompanhe como que está sendo a implementação de políticas públicas relacionadas a esses temas nos municípios e o que o governo federal pode fazer para ajudar esses municípios a implementarem isso de forma adequada e seguirem, né, evoluindo em relação à população. E planejando a cidade, o estado e o país. Exatamente. Né? A importância do censo e das estimativas é uma grande relevância que tem para o país. Né? Não pode ficar tanto tempo sem fazer o censo e sem ter esse levantamento, atualização do nosso país. Bruno, queria agradecer muito a sua participação aqui. A gente tem muita coisa para ir falando. E depois dessa pesquisa de orçamentos familiares, a gente vai trazendo isso para a população de uma maneira mais didática, para ela saber da proximidade do IBGE também com a população. Porque às vezes a gente trata o IBGE como um braço das gestões, né, das administrações, mas ela tem também o seu vínculo direto com a própria população, né? Sim. Exatamente. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Falamos com o Bruno Garcauskas Ramos, coordenador do IBGE, no Litoral Norte e no Vale do Paraíba. Conexão Popular volta em instantes. Daqui a pouco nós vamos falar do Esporte Clube Taubaté. O burro da Central se preparando para a Série A2 de 2025. E nós vamos falar com o manager, o novo diretor de futebol do Esporte Clube Taubaté. Fica aí que eu já volto.